no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 5. Vamos ler só 2 versículos, fazer uma reflexão nessa noite. Os versículos 28 e 29. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Esse texto são palavras do próprio Jesus. Jesus discorrendo a respeito da sua deidade, daquilo que ele representava e representa, mostrando que ele e o Pai são iguais. E Jesus aqui, ele vai trazer um assunto a respeito de algo que o ser humano vive conjecturando, não é? Por exemplo, a irmã Roberta estava dando um testemunho aqui sobre uma pessoa que nós conhecemos ali em Barretos, e conversamos com ele muito tempo. Aquele homem é um homem rico, né? Financeiramente falando, e ele começou a fazer algumas perguntas, e um dos assuntos que veio no diálogo que nós estávamos fazendo, na pauta do diálogo, foi justamente o estado dos mortos, ou o que acontece com a pessoa após a sua morte. E ele perguntou para mim assim: qual é a esperança que o senhor tem além desta vida? E eu perguntei para ele: a minha esperança, eu vou responder depois que você falar a sua. E ele falou para mim assim: eu tenho esperança de entrar no reino de Deus. Aí eu entendi que aquele homem então já era alguém que já tinha ouvido a palavra de Deus. Então, irmãos, por mais que a pessoa possa dizer assim: eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou espírita, sou budista, ou quem sabe eu sou do shintoísmo, ou talvez eu sou judeu. Alguém pode dizer assim: eu não tenho nenhuma religião, mas eu creio numa força ativa, eu creio num ser superior. Outros dizem: eu creio no Gadu, o grande arquiteto do universo. Não é assim que os maçons dizem? Mas o certo é que uma hora ou outra, algum momento, todos vão ficar pensando: será que tem vida do outro lado dessa vida? Para onde será o ser humano vai? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa função aqui nessa terra? Talvez alguém pode pensar assim: minha função? Levantar de manhã, trabalhar, voltar para casa, ou então almoçar, voltar para o trabalho, à tarde voltar para casa, à noite dormir, levantar no outro dia de manhã e fazer a mesma coisa. Mas, irmãos, é uma reflexão nessa noite. Pense comigo aqui: será mesmo que nós estamos aqui só para isso? Quando nós olhamos para esse mundo, a complexidade do mundo, da biodiversidade, a complexidade do próprio ser humano, do nosso cérebro, 1,3 kg é a máquina mais complexa que existe. Quando nós olhamos para os passarinhos de manhã, cantando, quando a gente tem a oportunidade de se aproximar do mar,
Você já parou para pensar a imensidão do mar? Quem controla o mar, irmãos? Quem é que deu limite no mar e nas ondas? E disse para o mar: até aqui você pode vir, além daqui não. Quem controla o vento? Nós não vemos o vento, mas o vento existe, nós podemos senti-lo. Quem controla as leis da natureza? O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, nesse momento, é uma coincidência? Como é que nós podemos pensar? Olha a limitação da nossa mente. O mundo, ou no mundo, existem aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas. Ninguém é igual. Nós não fomos criados em série como carros e robôs. Nós somos indivíduos. A nossa impressão digital é diferente. A íris que está aqui dentro do nosso olho é diferente. Não tem ninguém igual. O ser humano é a coroa da criação de Deus, mas não tem nenhum igual. Você já ouviu alguém dizer assim, ó: bom, se você quiser sair desse emprego, ou se você quiser ir embora dessa igreja, você vai, porque ninguém é insubstituível. Mas isso não é verdade. A função que a pessoa desempenha, ela pode ser substituída, mas a pessoa é insubstituível, porque ninguém é igual. Nós somos seres individuais. Deus, na sua presciência, na sua grandeza, na sua onisciência e na sua onipotência, Ele fez todas as coisas no seu devido lugar. Tem um hino das crianças que diz isso, né? Que Ele fez todas as coisas no devido lugar. Você já parou para pensar se a formiga chamasse elefante? Ou então se o elefante se chamasse gato? Não fica estranho? Porque Deus trabalhou de uma certa forma para que todas as coisas fossem criadas certo. Deus não erra. E a Bíblia diz que Deus fez o homem puro, mas ele se envolveu em muitas invenções. Então, irmãos, eu fiquei pensando aqui nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração. Quem de nós que está aqui, que algum dia não pensou assim: se eu morrer agora, para onde eu vou? Tem vida do outro lado? Tem a eternidade? Vai apagar minha mente e eu vou ficar dormindo? Como é que funciona do outro lado? Alguns dizem assim: ninguém sabe porque ninguém voltou aqui, né? Para contar. Mas, irmãos, à luz da palavra de Deus, que é a verdade plena e absoluta, o instrumento da verdade teológica do cristianismo, essa palavra é inerrante. Essa palavra, ela tem 40 autores. 40 autores. Alguns foram contemporâneos uns com os outros. Outros nunca se viram. Viveram em períodos diferentes. A Bíblia foi escrita num período aproximado de 15 séculos. 15 a 16 séculos. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 1.173 capítulos, 31.173 versículos, aproximadamente 8 milhões e 700 mil letras. Não há nenhum texto da Bíblia de Gênesis a Apocalipse que está em contradição. Houve um período chamado período do silêncio, entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho que escreveu Mateus. Ficou 400 anos sem se escrever, sem vaticinar, sem a Deus falar, período do silêncio. Qualquer livro que um escritor ficar 20 anos sem escrever, eu acredito que ele não termina mais. Mas a Bíblia não, ela tem uma concordância inerrante. Alguém trabalhou para isso. A Bíblia, ela transcende o intelecto humano. A Bíblia, ela é um livro por excelência. A Bíblia não erra. Se nós começarmos a estudar as profecias, nós vamos ficar perplexos. Como pode a Bíblia, 700 anos antes de Cristo, ter uma profecia acerca do avião? Como pode a Bíblia, quase 1000 anos antes, no livro de Naum, antes de Cristo, ter uma profecia a respeito do automóvel? No livro de Obadias, sobre as plataformas espaciais? Como pode o livro de Jó
que foi o primeiro livro escrito da Bíblia, ter uma profecia acerca da usina hidrelétrica e acerca da impressão digital? Quem fez isso? Quem criou? Quem fez? Quem estabeleceu? Quem trabalhou? Quem é que conhece todas as coisas e não falha nunca? É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. E eu estava falando para essa semana, para a irmã Áurea, sobre uma história verídica de dois amigos. Eles foram criados juntos na mesma cidade. Um deles se tornou advogado, estudou, e o outro não teve a oportunidade de estudar, e ele se tornou cabeleireiro, abriu um salão para cortar cabelo. E aquele que era advogado, ele morava fora, e quando ele vinha nas férias para a sua cidade, ele ia lá no seu amigo de infância cortar o cabelo. Então o que ele fazia? Eles conversavam, colocava a conversa em ordem. Só que aquele que era cabeleireiro, ele se tornou cristão, e o outro que era advogado se tornou ateu. E passou um tempo, eles muito amigos, um dia ele veio cortar o cabelo, era férias, e ele perguntou para o outro assim: deixa eu fazer uma pergunta para você, que você é cristão. Você já parou para pensar? Você é cristão e você crê que existe a vida eterna, que existe algo do outro lado, que existe Deus, que a Bíblia é verdade. Mas você já parou para pensar, se você morrer agora, e você chegar lá do outro lado e nada disso existir? Não existir Deus, não existir, a Bíblia não for verdade, ela for uma alegoria, não existir vida. Você já parou para pensar tudo isso? Ele falou: já, penso todo momento. Mas por outro lado, você já parou para pensar que se não existir vida do outro lado, se não existir Deus, se a Bíblia for mentira, e eu morrer hoje, o que é que eu tenho a perder? Agora, por outro lado, se existir Deus, se a Bíblia for verdade, se há uma eternidade, se eu deverei responder pelos meus atos e por tudo aquilo que eu fizer aqui, você já parou para pensar que eu não tenho nada para perder, mas você que não crê em Deus tem? Então, irmãos, observe o texto aqui comigo. O que é que Jesus está discorrendo? Por que Jesus está falando esse assunto com os discípulos? Esse evangelho que escreveu João, ele é um evangelho universal, porque os outros evangelhos, ou evangelistas, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, e Lucas escreve para os gregos, até porque era grego. Mas João, ele escreve um texto universal. E observem que o que Jesus vai falar para eles, a respeito da vida eterna, a respeito do fim, do epílogo da história da humanidade, porque essa humanidade, nós que estamos aqui, nós vamos ter um fim, nós somos finitos, nós não poderemos viver nesse corpo físico aqui eternamente. Então Jesus vai dizer assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Que voz é essa? A voz do próprio Jesus. Quando a gente vê o texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz assim, que ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, haverá um toque de uma trombeta. Essa trombeta é a própria voz de Jesus, chamando os mortos, para que eles saiam dos sepulcros. A trombeta não é para os vivos ouvirem, a trombeta é para os mortos. É como se fosse 2 batalhões, 2 exércitos, um dormindo, descansando e o outro acordado. Aquele que está acordado, ele tem que estar vigilante, para que se porventura o inimigo venha ou aconteça uma situação, ele possa estar despertado e tocar uma trombeta, para acordar aqueles que estão dormindo. Trombeta significa reunir, sinal de alerta, para que as pessoas sejam reunidas. E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, porque Paulo tinha esperança de encontrar-se com o Senhor ainda vivo, ele diz, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatamento é uma palavra harpazo, significa ser tirado à força, raptado, momentaneamente, rapidamente.
E ele diz: então nós encontraremos com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os mortos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas como isso é possível nesse corpo aqui? Não. Paulo também responde em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz: porque aquilo que é mortal será revestido de mortalidade, e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E assim nós estaremos sempre com o Senhor. Agora observem, ele diz assim: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Dois caminhos, dois tipos de situação. Aqueles que fizeram bem aqui não está relacionado com obras, não está relacionado com caridade, porque a salvação ela não é por caridade nem pelas obras. A salvação é pela fé mediante a graça. E Paulo diz isso em Efésios capítulo 1 versículo 8, ele diz que pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é porque eu ajudo alguém, se bem que nós devemos fazê-lo, é salutar e é bíblico, mas não é isso que vai fazer a pessoa ser salvo. A salvação é crer em Jesus Cristo e praticar a sua palavra, aquilo que está escrito nesta palavra, os princípios dessa palavra, aquilo que a palavra propõe para que nós venhamos a fazer. Agora, ele está dizendo que haverá uma classe, que a Bíblia chama de segunda ressurreição, que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. O profeta Daniel também fala sobre isso, no capítulo 12 do seu livro, versículos 1 e 2, ele diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Ele está se referindo à grande tribulação, que virá com o governo do anticristo. E ele diz assim: nesse tempo, se levantará Miguel, o príncipe do seu povo, ele está falando da nação de Israel, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que a humanidade foi criada. Jesus repete essas palavras do profeta Daniel no capítulo 24 de Mateus. Irmãos, o que é que a Bíblia está nos ensinando? Que há uma vida além desta vida. Ninguém vai morrer e vai ficar dormindo, como também os adventistas dizem. Os adventistas e as testemunhas de Jeová, eles são mortalistas, eles não crêem na vida da alma. Para eles a alma é mortal. Então eles dizem: a pessoa morre, é como se desligasse um computador e a pessoa fica dormindo, inconsciente, até que a ressurreição aconteça, e então a pessoa desperta novamente. Mas a Bíblia não diz isso. Quando a gente lê o capítulo 16 do evangelho que escreveu Lucas, nós encontramos a passagem do rico e de Lázaro, e a Bíblia diz que eles estavam conscientes. O rico estava consciente, a pessoa fica consciente, e a Bíblia diz que a morte sela o destino da alma. Enquanto nós estamos vivos aqui, e nós não sabemos o momento que vai chegar, que nós seremos chamados, pode ser daqui a pouco. A Bíblia compara a nossa vida como a erva, que de manhã ela está verde, mas à tarde já se secou, como um conto ligeiro. O salmista diz assim, que o tempo passa e nós voamos. E no verso 12 do Salmo 90 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. No verso 17, ele diz: confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos, porque é muito rápido. O tempo nosso aqui, ele passa, é o cronos, é rápido demais. Eu me lembro de coisas de quando eu tinha 2, 3 anos, como passou rápido, como o tempo voou. Eu me lembro do dia que eu conheci a irmã Roberta, eu era jovem ainda, e passou voando. Eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui na cidade de Colina, quando eu vim na casa da irmã Roberta pela primeira vez. Eu me lembro de coisas de quando eu era garoto, da minha mãe, do meu pai, e eles já partiram, já faz anos. Parece que foi ontem que meu pai e a minha mãe, os dois faleceram no mesmo ano. Foi em 2010, já fazem 8 anos. Como passa rápido. E nesta noite o que o Espírito Santo está falando conosco é que há uma vida além desta vida. Você está preparado para chegar nesta vida e viver com Cristo? Ou será que se eu ou você morrer hoje, como nós passaremos a eternidade? Há um folheto antigo,
muito antigo, que ele diz assim, é uma pergunta: aonde você passará a eternidade? E há também um hino antigo, que ele diz mais ou menos assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Há uma esperança além desta vida para aquele que é salvo. A Bíblia chama, a narrativa bíblica, ela chama de eternidade. Há uma esperança, há uma pátria feliz para aqueles que renunciarem ao mundo, para aqueles que renunciarem às coisas que o mundo apresenta, aquilo que nos separa de Deus. Há uma esperança para aqueles que tomarem uma decisão de servir a esse Deus com fidelidade. Essa vida que é muito rápida, mas a vida eterna, o próprio nome já diz, é eterno. Nós poderemos estar com Ele para sempre. Olha aqui, a irmã Eliane tem um folheto, ó, do fundo do baú. Olha como diz: onde você passará a eternidade? A morte é uma realidade inevitável. Esse folheto aqui é muito antigo. Eu me lembro que eu era adolescente, eu entregava esse folheto. Irmãos, você já parou para pensar um pouco? Olha como está o mundo, a situação desse mundo. Olha como o caos, ele está se instalando no mundo, as enfermidades se proliferando. Você já parou para pensar como que está a situação das pessoas? As pessoas estão em colapso. A gente conhece pessoas aí que são milionários, mas eles não têm paz um minuto. As pessoas tentam cada vez mais arrumar atribuições, conseguir. Esse dia eu estava vendo um senhor falando, seria bom que o dia tivesse 30 horas, que eu não estou dando conta de fazer as minhas atribuições. Sabe o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 4? Se quiser projetar ali, Danilo. Daniel 12, 4. Diz assim: tu porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, porque no tempo do fim muitos o esquadrinharão, ou correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Olha a evolução da ciência. Você compra um tablet, um smartphone hoje, amanhã ele já está obsoleto. Compra um carro hoje, amanhã ele já está obsoleto. A tecnologia tem se avançado, tantas coisas, fibra ótica na área das comunicações, robótica. Há lugares onde os robôs estão já substituindo o trabalho manual do ser humano. A ciência, a genética, a embriologia, a biologia, como está avançado. Irmãos, o fim está próximo. Sem contar que a qualquer momento, se nós soubéssemos a hora que a morte viria, né, nós podíamos querer dar um jeito de enganar ela. Mas nós não sabemos. A gente vai no cemitério, chega lá, tem lápides ali com idades de todas as variadas possíveis. Crianças, jovens, adolescentes, pessoas da terceira idade. Isso mostra para nós que nós temos que ter uma esperança. Nós temos que ter um Deus, que nós servimos a Ele. Nós precisamos ter um compromisso com o Deus que fez os céus e a terra, porque Ele não criou eu e você por acaso. Ele tem um projeto, Ele tem um propósito para realizar através de mim e de você. Quem sabe Deus te usará para você trazer a sua família até os pés do Senhor. Quem sabe Deus te usará ainda para ser um missionário. Talvez Deus ainda está esperando o momento de arregimentar você
você, para que você seja um instrumento nas mãos dele. Quem sabe ainda Deus está olhando para você e te preparando. O tempo não passou, a tua esperança não acabou, aquilo que Deus prometeu para você ainda está de pé. Deus não é como os homens, Deus não se arrepende, Deus não patrocina fracasso, Deus não pode ser frustrado. O que Deus preparou para mim e para você ainda está de pé. Deus ainda está olhando para nós e dizendo a mesma coisa que Ele disse, quem sabe há anos atrás. Quem sabe alguma coisa pode ter te frustrado, pode ter entristecido o teu coração, mas nessa noite Ele está dizendo que Ele não falha, que Ele não te entristece, que Ele é o mesmo, que Ele ainda te ama, que Ele ainda tem esperança para você, resposta para aquilo que está no âmago da tua alma, aquilo que anseia o teu coração. Deus está olhando para nós nessa noite dizendo: te prepara, há uma eternidade a ser conquistada, mas eu ainda tenho algo para realizar com você aqui nesta vida. Eu ainda tenho alguma coisa para realizar no meu reino com você. Você já parou para pensar, irmãos, como é importante realizar uma obra no reino de Deus? Não há outra coisa melhor. Você já foi honrado pelos homens? Como é bom ser honrado pelos homens, né? No trabalho, num evento que você vai, ser honrado pelos homens. Como é bom, né? E você saber que você está sendo honrado por mérito, por conquista. Mas imagine ser honrado por Deus, irmãos. Um dia eu preguei lá na cidade de Tupã, numa noite, era época como essa de eleição, e estava o prefeito da cidade e alguns vereadores ali, tinha ido lá fazer campanha, e eu preguei naquela noite sobre tomar decisões. Qual é a decisão que você vai tomar? E depois, quando eu terminei, o prefeito veio conversar comigo, e ele disse assim: pastor, parabéns por essa mensagem, eu precisava ouvir essa mensagem, ore por mim. E eu disse para ele: mas o senhor não deve me parabenizar, porque essa mensagem não é minha, essa mensagem foi o Espírito Santo que me deu. E o que o senhor achou dela? O senhor realmente entendeu? Entendi. Então tome as decisões certas, prefeito, falei para ele, porque o senhor não vai tomar decisões apenas pelo senhor, mas pela população da cidade de Tupã, por 70 mil habitantes. E ele disse: o senhor tem toda a razão, né? Se realmente ele colocou em prática, eu não sei. Mas irmãos, quando nós ouvimos essa palavra, e não só ouvimos ela, mas escutamos ela, e colocamos em prática, nós somos bem-aventurados, porque essa palavra é o conselho de Deus para o nosso coração. E bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, aqueles que guardam e aqueles que praticam as palavras desse livro, porque esse livro aqui é a bússola para o ser humano não se perder, é o norte. Você quer ser bem-aventurado, quer ter êxito em qualquer coisa que você fizer, consulte a palavra de Deus, consulte as escrituras. Alguns consultam as cartas de tarô, outros consultam os búzios, os dados, outros quem sabe vão na hidromancia. Hidromancia é aquilo que Nostradamus fazia, ele colocava uma bacia d'água e fazia as previsões dele ali. Quiromancia, né? Outros vão na cigana. Um dia, sabe que um dia eu li a mão de uma cigana lá em Barretos, no calçadão. Ela falou para mim assim: eu posso ler a sua mão? Eu falei: você pode, depois que eu ler a sua. Não, eu leio a sua, depois você lê a minha. Aí ela: então tá bom, mostrou a mão para mim assim, ó. Aí eu perguntei para ela: sabe o que é esses 3 riscos que tem na sua mão? Jesus está dizendo para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela não quis ler a minha mais, porque aquela mulher não está disposta a ouvir a palavra de Deus, porque ela quer continuar enganando as pessoas, ela quer continuar naquela vida dela, pedindo as coisas. Ela não está disposta a entender que a palavra de Deus tem resposta para o ser humano. A Bíblia é um manual do ser humano, irmãos. Se você quiser saber alguma coisa sobre o seu carro, leia o manual. Quer saber alguma coisa sobre o ser humano? Leia a Bíblia. Nós somos criados, irmãos, do pó da terra. Pó não tem consistência. Deus nos fez, nós somos um fragmento de barro, um fanisco de terra. Como pode o Criador, o soberano, ainda se preocupar conosco, Danilo? Falar conosco. Tão imenso Ele é, mas Ele cabe dentro do nosso coração.
E nessa noite essa palavra, ela está vindo de encontro à nossa necessidade. Nós não viemos aqui hoje por coincidência. Viemos porque Ele nos trouxe aqui, nós precisamos ouvir essa palavra. Haverá um tempo que Deus tratará com a humanidade. Haverá um tempo que todos estarão diante do tribunal de Cristo. Romanos 14:10 diz isso. Todos nós estaremos diante dele. Haverá um dia que Adolf Hitler se sentará diante dele. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Haverá um dia que Stalin estará, Lenin estará diante dele, Karl Marx, talvez o maior ateu que já pisou nessa terra. Haverá um dia que os imperadores de Roma precisarão se dobrar diante de Jesus Cristo e confessar que Ele é o Senhor. Alexandre o Grande um dia precisará se dobrar diante de Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor, porque o apóstolo Paulo disse isso, escreveu e asseverou com muita propriedade, que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu vou terminar essa mensagem perguntando para você, e pergunto para mim também, que essa mensagem é para mim também. Se nós passássemos para a eternidade hoje, aonde nós iríamos? Você tem esperança de entrar numa pátria feliz? Estar com o Senhor para sempre? Ser recebido pelos anjos? Porque a Bíblia diz que quando o salvo ele parte para a eternidade, os anjos vêm buscá-lo. Mas a Bíblia, por outro ponto, também diz, em contrapartida, que quando alguém parte sem Jesus, ele é entregue na mão dos verdugos, os carrascos. Isso é bíblico, irmãos. Essa mensagem sumiu dos púlpitos. Ninguém prega mais essa mensagem, porque parece que tem medo de dizer a realidade para as pessoas. É melhor pregar, sabe o que para as pessoas? Hoje é o dia da tua vitória, hoje é o dia da tua conquista. Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova e não sei o que. Ele pode dar mesmo, mas irmãos, nós temos que pregar essa palavra e conscientizar as pessoas de que esta humanidade, ela está prestes, está caminhando para o epílogo da sua história. Coloque-se de pé, por gentileza. Quero orar com você.